Agora a gente fala que o financiamento de veículos no Brasil é o maior dos últimos 18 anos. Dados da B3 mostram que 6 milhões de unidades foram financiadas entre janeiro e outubro. É um crescimento, para a gente ter uma ideia, de quase 7% em relação ao ano passado. Para comentar esse levantamento e trazer mais detalhes sobre o mercado aqui no Brasil, a gente conversa agora com o Thiago Gaspar, superintendente de relacionamento com clientes da B3. Tudo bem, Thiago? Bem-vindo aqui no CNN Money. Uma boa tarde para você. Tudo ótimo, uma boa tarde. Obrigado pelo convite. Imagina, a gente que agradece pela presença. Queria entender, antes de mais nada, um pouco mais sobre essa pesquisa e a que se deve esse crescimento que a gente está falando aí de 7%, só na comparação aí com o ano passado, por exemplo. O mercado vem mostrando um movimento super positivo, muito resiliente, né? E aqui na B3, a gente apoia todo o mercado financeiro, né, no ecossistema com robustez e segurança. Essa é uma infraestrutura que a gente tem há muitos anos, há mais de 20 anos, permitindo que todo o ecossistema esteja conectado. Aqui a gente fala das instituições financeiras, dos Detrans, que fazem o registro de transferência do veículo, lojas, concessionárias, as montadoras, e também ali os reguladores, como o Senatran, garantindo essa segurança, o que a gente tem certeza que apoia e sustenta essa confiança que o mercado tem apresentado no financiamento de veículos para o país. Como você bem disse, esse mês de outubro ele bateu recorde, foi o melhor outubro dos últimos 18 anos, né? O mercado ele está na máxima dos últimos quase 10 anos, 2011, foi um ano que teve um pouco mais de financiamentos, e esse mês de novembro, já dando um spoiler aqui, ele também vem vindo super positivo, está rodando na casa aí de 31 mil gravames por dia, o mercado continua bem aquecido. É incrível, eu queria até entender um pouco mais sobre esses detalhes, porque olhando especificamente para um aumento aí de 7% na comparação com o ano anterior, já é um dado relevante, mas a gente falar de um número que é o maior para o mês de outubro dos últimos 18 anos já é muito impressionante. Tem algum fator específico que vocês estão acreditando esse cenário especificamente, ou mais de um fatores que seria possível elencar para a gente entender o que está acontecendo nesse momento? Porque é importante lembrar que a gente está também diante de um cenário de juros altíssimos, em 15%, por exemplo, ainda assim um movimento que está acontecendo. Perfeito, juros altos, inadimplência também um pouco elevada, mas mesmo assim, com essas adversidades macroeconômicas, o mercado super positivo. Acho que vale lembrar também que 24 contra 2023, o mercado já vê numa alta super relevante, algo em torno de 22% ano contra ano, e esse ano continua firme. Aqui, enquanto B3, a gente não olha muito para projeções futuras, né, de mercado ou cenários, a gente olha muito os dados observados que são transacionados, e o que a gente vem percebendo diretamente uma alta muito pautada no segmento de motocicletas, é um mercado que cresce significativamente esse ano, na casa de 2 dígitos, e as regiões Norte e Nordeste é quem tem impulsionado também esse aumento dos financiamentos de veículos aqui no nosso país. Interessante a pesquisa que vocês fizeram também, que mostra que os veículos seminovos lideraram o volume, né, dos veículos financiados. Exato. A gente percebeu, teve alguns movimentos do governo, né, como, por exemplo, o carro sustentável, que permite a redução de IPI ou até zero esse IPI, e, por consequência, esse é um movimento que tem uma troca do veículo 0 km, e isso automaticamente atinge ali a operação do mercado de seminovos, dos veículos usados, que também tem mostrado excelentes números e avançado bastante ao longo desse ano de 2025. Queria até entender um pouco, eu sei que vocês não fazem uma projeção para frente, enfim, olham o que esperar para o restante do ano. Eu sei que vocês olham mais para os dados que vocês têm no momento, na comparação com o cenário, mas queria entender quais são os dados, o que está mostrando já o mês de novembro, se você puder antecipar para a gente, Thiago, que já mostra um cenário positivo também, assim como a gente viu no mês de outubro. O mês de novembro ele vem vindo na mesma linha dos meses anteriores, com destaque aqui para a operação de motocicletas e também para as regiões Norte e Nordeste. O que a gente tem percebido e apoiado, eu diria também, ao mercado é que, com essas informações, a gente tem conseguido ajudar as instituições financeiras e o mercado que comercializa esses veículos a identificarem o melhor perfil, o perfil correto para aquele veículo, impulsionando aqui as vendas também com soluções voltadas aqui para a segurança e também aumento da comercialização desses veículos.
Enquanto o B3 a gente apoia muito nessa infraestrutura, como eu disse, a gente começa a olhar aqui para outras soluções também que permitam uma precificação, por exemplo, mais correta, mais precisa daquele veículo, quer seja no momento que aquele cliente está comprando ou vendendo o seu veículo, e conectando aqui o ecossistema automotivo como um todo, quer seja o distribuidor, como a instituição financeira, e também aquele cliente que está comprando ali como cidadão aquele veículo. Vocês perceberam também alguma mudança no perfil do consumidor que financia veículos agora nesse ano, em 2025? O prazo do contrato ele teve uma manutenção, ele está girando algo em torno de 42 a 44 meses, ele não tem oscilado, é algo que a gente olha bastante. Enquanto o perfil do consumidor não, o que a gente percebeu sim é essa modalidade de motocicletas crescendo bastante, muito em virtude de algumas demandas por delivery, até mesmo por mobilidade urbana, é o que a gente começa a ver aqui despontando como maior aumento nas nossas operações de financiamento, por consequência, na aquisição desses veículos. Mas nada muito diferente disso, observando aqui os dados históricos. O prazo médio se mantendo estável e o segmento de motocicletas crescendo, assim como a comercialização dessa modalidade de veículo. E a gente tem ao mesmo tempo, Tiago, o setor, especificamente, na verdade, a região sudeste, liderando quando a gente olha no volume financiado, apesar de que a região nordeste e norte, como você disse, teve um crescimento também acima da média. Mas queria entender um pouco mais especificamente sobre o sudeste, quando a gente olha para a questão de volume financiado, se isso se deve mais ao tamanho da frota, renda ou até uma questão de oferta de crédito. Como é que vocês avaliam aí na B3? Aqui a concentração no estado sudeste, de fato, está muito em virtude da frota. Aqui em São Paulo, onde estou, inclusive, hoje, é a maior frota do país, são quase 36 milhões de veículos na frota só da cidade de São Paulo. Quando a gente vai para o estado, essa frota se amplia e ela representa algo em torno de 40% da frota do país. Nos financiamentos, isso anda muito para e passo. O volume de financiamentos também anda nessa mesma linha, beirando ali algo em torno de 40% dos volumes dos financiamentos. Por mais que a região norte e nordeste sejam as regiões que mais cresçam, e muito também impulsionadas por motocicletas, como eu já disse, a região sudeste ela tem uma pequena queda, mas muito leve, basicamente andando de lado, lembrando acima de um ano anterior que veio de uma alta de 22%. Né? Então, o mercado super sólido e sadio no que diz respeito aos financiamentos de veículos. Perfeito. No que vocês acreditam também, pelo menos agora, esse desempenho que a gente está vendo de uma desvalorização dos veículos novos recentemente? A gente desenvolveu uma solução olhando toda essa parte dos dados que são de fato processados, né, transitados dentro das lojas, concessionárias e montadoras, que é a tabela Auto, B3, ela mostra sim uma depreciação dos veículos, como é de comum no mercado, alguns modelos com maior depreciação, outros modelos com menos depreciação. O mercado agora começa a navegar muito com veículos híbridos e veículos 100% elétricos. A gente vai percebendo que, dependendo da modalidade ou a combustão, eles têm depreciações diferentes. A valorização desses veículos também no tempo, com reduções dos IPIs, com movimentos do governo, são ações que diretamente impactam ali a precificação dos veículos. Perfeito. Outro ponto, Thiago, queria entender até como é que a plataforma SNG especificamente está ajudando a reduzir fraudes como um todo, pelo que vocês têm acompanhado. Historicamente, o SNG ele já nasceu com a solução de mitigar essas fraudes, de tal forma que um veículo que seja financiado numa instituição financeira, aquele chassi, ele não possa ser objeto de garantia para aquele financiamento em qualquer outra instituição financeira. Né? O que a gente tem começado a avançar em soluções para o mercado, não só no financiamento, mas como infraestrutura de mercado financeiro também, mitigando fraudes de veículos que estão eventualmente no showroom de lojas e concessionárias, aqueles veículos que são frota de locadoras, porque hoje também, infelizmente, as fraudes ocorrem não só na parte financeira, mas também diretamente naqueles veículos que estão sem qualquer tipo de rescisão financeira, qualquer tipo de alienação, eles são hoje passíveis de uma fraude. E a gente tem apoiado bem o segmento, como disse, nesse ecossistema como um todo, quer seja dos veículos que estão ainda na montadora, indo para as concessionárias para serem vendidos, já estando nas concessionárias ou eventualmente no dia a dia já circulando pelo nosso país.
Vocês têm algum plano, inclusive, de ampliar a ferramenta, talvez a tabela Auto B3, para tentar prever alguma tendência de preço ou até fazer uma previsão com relação ao cenário para o ano que vem, olhando para cenários futuros? O nosso produto ele já permite essa solução para o mercado, né? Então, além de ter o preço hoje, ele já deprecia aquele bem em até 5 anos, com valores anuais de depreciação. A gente tem avançado para ter uma hiperpersonalização nesse preço. Como é que a gente vai começar a precificar também, entendendo a quilometragem daquele veículo? Mas hoje é uma solução amplamente distribuída no mercado, já podendo apoiar em qualquer segmento, né? Veículos comerciais leves, motocicletas, veículos pesados, quer sejam caminhões ou ônibus, implementos. Já é uma solução bem completa, mas a gente tem sempre buscado aqui a evoluir e ainda mais precisão. Hoje a gente consegue precificar o veículo para você ter uma ordem de grandeza em até 133 mesorregiões, né? Então, nosso Brasil é bem plural e a gente consegue ter essas segmentações, essas regionalizações por preço bem aferidas. Muito bem, Tiago Gaspar, superintendente de relacionamento com clientes da B3. Obrigada mais uma vez pela conversa aqui. Uma boa semana aí para vocês, viu? Eu que agradeço a oportunidade, uma ótima semana. Obrigada.